Bem-vindo a mais um Degustando Conversas. No programa de hoje eu vou preparar para vocês um palhaço suíno e teremos a companhia de Ida Steinmiller. Tudo isso agora no programa Degustando Conversa aqui na TV Borborema. Olá, bem-vindo a mais um Degustando Conversas. Eu sou Túlio Maia e estou aqui para preparar para vocês um palhaço suíno com molho peixes acompanhados de batatas aromatizadas com sálvia. E para preparar vamos precisar de ingredientes: medalhões suínos, batatas inglesas cozidas, manteiga, sálvia, queijo parmesão ralado, alho, azeite e manjericão, sal e pimenta. Utensílios: processador, martelo para carne, tábua para carne, pinça, espátula pão duro e uma frigideira, plástico filme. Agora que nós já separamos os ingredientes, vamos cozinhar? Agora nós vamos começar os nossos preparos e inicialmente começaremos pelo molho pesto. Para isso eu vou precisar de um processador, um mini processador. Vou pegar aqui. Por que eu começo pelo molho peixe? Porque o molho peixe ele pode ser preparado e depois conservado na geladeira sem problema nenhum. Então para isso nós vamos usar manjericão. Eu usei aqui aproximadamente um ramo de manjericão. Dentes de alho. Queijo parmesão. O molho pesto é um molho cru, ele não tem processo de cocção, né, que combina com muitas coisas, inclusive com massas, com uma salada. O molho peixe original, normalmente eles usam pinole, mas a gente pode adaptar isso também, trocando os ingredientes por castanha, amendoim, nozes. No nosso caso aqui hoje eu vou usar o amendoim. Vou colocar essas coisas aqui. Vamos fechar e preparar o nosso molho. Macerando, vamos colocar agora o azeite, que é exatamente quem vai dar a consistência cremosa do nosso molho. O molho pesto é um molho meio pedaçudo. Eu vou mostrar para vocês a consistência. Tá vendo? Ele é um molho meio pedaçudo, grosso. Tá vendo? Se você quiser, ele pode ficar mais mole também. Mas a intenção é que ele fique um pouco cremoso, como está esse aqui. Agora nós vamos preparar literalmente o palhaço. Vou pegar um pouco mais de azeite. Só para umidificar um pouco a nossa frigideira, né? Lembrando que por ser uma carne de espessura muito fina também, a gente vai usar a frigideira bastante quente e só dourá-la por mais ou menos 2 minutos de cada lado. É um prato bem rápido, por sinal. Vou pegar aqui a tábua de carne, porque agora eu vou lhe ensinar exatamente o processo do pailá, como preparar. Que o pailá é esse bife aqui, bem fino. Você pode ver, são mais aproximadamente 5 milímetros de espessura. Ele é bem fininho. Aí para isso nós vamos precisar de um plástico filme. Então você pega o plástico filme, coloca no caso aqui o medalhão suíno. Como eu disse, pode ser um medalhão bovino, um medalhão de frango também, sem problema nenhum. Então você vai forrar aqui a tábua de carne. Porque isso facilita o processo e também você não agride tanto a carne para que ela não se parta. Então você vai dando batidas.
e o seu bife, no caso, ele vai se formando. Lembrando que você tem que usar sempre o lado liso do seu martelo e não esse outro lado para amaciar a carne. Agora sim, olha, você pode olhar que ele é bem fininho. Eu vou deixar essa tábua de carne aqui, porque futuramente nós vamos precisar dela ainda. Descartar aqui. Vamos aquecer a frigideira. Lembrando que essa frigideira tem que estar bem quente, porque a gente não quer que o nosso bife solte muito líquido. Então, se ele tiver com a frigideira fria, ele vai terminar cozinhando e não só selando a carne e mantendo a suculência dentro dela, tá? Vamos colocar um pouco de azeite, só para facilitar aqui o processo, mas não seria muito azeite, não é para fritar, é só para dar uma leve unificada. Vamos temperar o nosso filé inicialmente só com pimenta. Por ser uma carne de espessura muito fina, é melhor você deixar para salgar depois que ele já estiver pronta, porque senão aqui ela vai soltar muito líquido e termina cozinhando a carne e não selando. Então vamos temperar só com pimenta do reino. No caso eu estou usando a pimenta do reino preta, mas você pode usar a pimenta do reino branca também, sem problema nenhum. Vamos virar. Nossa frigideira já está bem aquecida. Sempre que você for fazer algo que não queira perder a suculência da carne, procure colocar sempre poucas quantidades na frigideira e ela esteja bastante quente. No caso aqui, ó, vou pegar a minha espátula para me ajudar nesse processo. O paella é uma receita original da França do século XX, final do século XIX, início do século XX. Né? Foi criado por um francês que tinha por sobrenome Paella, por isso o nome desse. E ele queria fazer uma comida rápida, foi um evento que aconteceu assim, muito rápido, então ele tinha pouco tempo para preparar, então ele não poderia ter uma comida que levasse um tempo muito longo de cocção. Então ele criou esse bife fininho por ser mais rápido de cozinhá-lo. Né? Sempre, ó, tá vendo essas carninhas, essas coisinhas que ficam no fundo da frigideira? Isso é bom para você preparar o molho depois. Você coloca sempre um líquido e deglaceia. Vou desligar um pouco, deixar também ele repousar aqui. Vou colocar o sal. Agora nós vamos preparar a nossa batata. Para isso nós vamos precisar de uma manteiga. Vamos derreter a manteiga. Você também pode acompanhar esse prato com arroz, com uma massa, com esse molho peixe, também vai ficar bem interessante. Mas eu escolhi hoje fazer com essa batata, que eu gosto bastante da batata. Vamos colocar aqui folhas de sálvia para ir derretendo junto. As folhas de sálvia vão dar exatamente um perfume a essa manteiga, que é o que vai servir para aromatizar a nossa batata. Essa sálvia aqui, no caso, eu colho do jardim de casa mesmo, que eu tenho lá uns 2 pezinhos. Que é muito bom você ter em casa suas próprias ervas aromáticas, porque elas ficam isentas de agrotóxicos
e de defensivos químicos. Então você vai estar comendo um alimento mais saudável. Deixar dar uma dourada. Vamos pegar as batatas. Depositá-las calmamente, delicadamente na manteiga. Vamos depositando devagar, cada uma, bem delicado. Depois nós vamos virar. Vamos colocando aqui, ajeitando na nossa assadeira. Depois dessa manteiga a gente também utiliza ela para colocar em cima das próprias batatas. Sempre é bom cozinhar numa cozinha perfumada. E as ervas aromáticas servem não só para dar sabor, como também para perfumar a nossa comida e a nossa cozinha. Vamos dar uma dourada aqui. Agora que nossas batatas já estão prontas, vamos para um breve intervalo e voltaremos com um bate-papo com a senhora Ida Steinmiller. Hoje nós estamos com a convidada Ida Steinmiller, que é presidente de honra do Instituto Histórico de Campina Grande, e nós vamos degustar um paiá suíno com batatas aromatizadas como sálvia. Ida, conte-me um pouco da sua história, da sua origem. Bom, essa origem inclusive veio bem a calhar o nosso prato de degustação de hoje. Eu sou filha de austríacos, nascida em Campina Grande, então assim eu me considero a primogênita brasileira. E esse prato remete justamente à nossa cultura, a cultura austríaca dos meus pais, que são de Viena, onde a batata é elemento principal das refeições. Associado também ao paiá de suíno, que também remete a outra história de Viena. E encontra-se, inclusive, essa história registrada no Museu de Tradições Populares lá de Viena, em que o porco, não que seja o porco prato nacional, mas o porco tem uma história relacionada a um tempo passado, quando uma solteirona, atrás de seu amado, não conseguia encontrar o seu príncipe encantado, resolveu, no final do ano, presentear um porquinho cor-de-rosa feito manualmente e que ela entregou a uma pessoa, não o pretenso candidato, mas entregou uma pessoa, talvez... Um mensageiro. Um mensageiro, com laço de fita, com um coraçãozinho. Dias depois, ela já estava casada com ele. Então, me parece que o porco, no final do ano, tornou-se realmente uma situação de benfazeja, porque ela acabou casando. E tornou-se tradição com os vienenses, da capital, não em toda a Áustria. Então hoje realmente eu sou privilegiada com esse menu de degustação. Parabéns. Espero que você goste. Com certeza. No caso, você é a presidente de honra do Instituto Histórico de Campina Grande e a gente sabe que é impossível se contar a história de civilizações desagregando ela da culinária, da gastronomia, Então me conte um pouco da história da sua família com a culinária em Campina Grande. Essa é uma história interessante. Recentemente, o nosso presidente do Instituto Histórico, o professor Vanderlei de Brito, nos brindou com um artigo que foi publicado no portal A Palavra Online, onde ele captou exatamente a situação dos imigrantes. Eu que sou uma estudiosa dos imigrantes em Campina Grande, porque sempre um país se associava a outro, porque era uma forma de juntar as saudades. Porque quando você está fora do seu país, há aquele ato. Tem um banzo sempre grande, tem aquela coisa de voltar ao seu país. Mesmo que aqui acolhidos e muito bem acolhidos, meus pais chegaram aqui em Campina Grande no dia 14 de maio de 54, com meus 3 irmãos pequenos, 3 anos, 1 ano e meio e 6 meses. Então, é o seguinte, ele veio com a profissão dele, porque ele deixou a Europa,
já no pós-guerra, mas numa Europa em reconstrução, mas meu pai sempre teve o desejo de ser empreendedor, de ter seu próprio negócio. E em função de um detalhe da família, de uma herança da minha mãe, cujo pai adotivo dela havia morado em Recife durante a Primeira Grande Guerra, então ele veio para verificar esse bem como forma, digamos, de fazer uma capitalização e também conhecer um país que na Europa se dizia sempre, e eu digo sempre que o Brasil é um país do futuro. Bom, resumindo, meu pai veio com a profissão dele, que é de, digamos, não é um marchante, é um fabricador de embutidos, salsicha, salame, presunto, linguiça, né? Veio com isso. Lógico, quando chegando aqui, ele vai encontrando uma cidade próspera, né? Pujante, né? Uma cidade onde se corria muito dinheiro na época, mas ainda muito fechada com seus próprios dogmas de cultura, né? A cultura aqui, a cultura, a alimentação. É muito fechada, bom, né? Passou-se um tempo e aí o capital, né, que ele tinha, inclusive com a venda desse bem, que ele não reaveu, ele não conseguiu reaver o bem para minha mãe, mas conseguiu uma indenização ou, digamos o seguinte, uma forma de compensá-lo. Então ele dizia, e agora, o que é que eu faço? E aí ele encontrou uma solução. Como ele era frequentador da Feira Central, onde ele ia buscar os seus insumos para a fabricação daquilo que ele era mestre, ele encontrou então um insight, ou seja, aqui as pessoas têm o hábito de beber e comer algo junto à bebida, os famosos petiscos. Na Feira Central ele encontrou, né, as barraquinhas com a cachaça, a famosa branquinha, com a tripinha, com a linguiça, as carnes de sol. Até aquelas aves da reibação também, que ele não... Na época era permitido. Era permitido, mas ele não cultuava essa lá. Então ele teve essa ideia, e aí digo o seguinte, não vou fazer o mesmo com a cachaça. Como nós somos de origem austríaca, né? Com o idioma falando alemão, e o hábito e a bebida da Europa popular é a cerveja, e aí o seguinte... Há uma história da cerveja com chopp. O que é isso? Cerveja com a diferença, é a mesma, né, coisa, é a mesma coisa, só que chopp vem a ser uma medida de um copo, onde você chega no bar e diz para a pessoa, olha, eu quero um chopp, ou seja, são 330 ml. Mais ou menos, aproximadamente. Então é isso. Então, mais cerveja se remetia à garrafa. Mas meu pai foi mais audacioso. Foi até Recife, foi à Antártica, e ainda ele conseguiu naquela época que fornecesse para ele a cerveja no barril. No barril, isso. Que já era conhecida aqui no Brasil como chopp, né? Mas eu remeto à medida. A medida. Enfim, meu pai com aquele espírito empreendedor e a vontade de ficar no Brasil, né? Ter seu próprio negócio e ter o sucesso, associou o chopp. E aí, aos poucos, foi oferecendo a bebida e as pessoas se interessavam, então. E aí? A cultura alimentícia. E aí a coisa deu certo, foi uma fórmula correta. Graças a Deus, sobrevivemos essa história até os dias de hoje. Engraçado você falar de origem austríaca, vamos montar um negócio em Campina Grande, e vocês montam um negócio que o nome é chopp do alemão. Uhum. Por que não chopp do austríaco? É complicado, né? Até não dá, não combina muito bem, né? Foneticamente, né? Mas aí um cliente assíduo, o livreiro José Pedrosa, um dia olhou para meu pai e disse, não pode ser chopp do austríaco. Você não fala alemão? Meu pai olhou e disse, sim, então vai ser chopp do alemão. Então essa situação foi fechada por Pedrosa. E mais recentemente, também essa história de Áustria com a Alemanha, um artigo foi publicado na revista Campinas Século e Meio, o Romero Azevedo titulou uma matéria, O Alemão que Veio da Áustria. Então, todas as dúvidas estão dissipadas. Está resolvido. Então, não há questão de diferença entre Alemanha e Áustria, até porque nós temos parentes, minha irmã mora na Alemanha já há mais de 30 anos, e temos, né, nossa cultura austríaca e convivemos pacificamente com a cultura alemã. Diga uma coisa, com relação à histórica, é possível hoje em dia, através da arquitetura de Campina Grande, a gente fazer um levantamento histórico do município? Sim, claro. Infelizmente não há essa consciência, né? Muitos imóveis já foram perdidos, né? Hoje viraram estacionamento, etc. Viraram caixotes. Mas também faz parte da cultura e faz parte também do progresso das cidades.
Eu não estou dizendo que seja só favorável ao moderno, mas existe uma consciência. É necessário, né? Existe uma consciência. Existe uma consciência. Há proprietários de imóveis que vendem, mas com a condição de permanecer o imóvel tal qual ele foi construído, reservando sua história. Para alguns, outros não. E essa é uma missão do Instituto Histórico. Não ficar à frente policiando, porque o Instituto Histórico não tem missão de polícia. Claro. Mas ele tem de educação, de conscientização. E aos poucos você vai conscientizando as pessoas e vai pelo menos mantendo alguns exemplares. Se fixa muito no passado, né? No passado, início do século XX, mas acontece que o tempo não para. Exatamente. E à medida que o tempo vai passando, vão surgindo outros... Você tem que contar décadas, né? Outras arquiteturas que vai se modernizando. Então, Isso. são exemplares de 20, 30, 40, 50, 60, 70. Então, que esses imóveis, sejam também preservados. É porque a história do contexto histórico é um pouco complicado. Eu fui fazer a prova do Enem, quando eu fui entrar na universidade, que eu voltei a estudar depois de muitos anos. E achei engraçado que uma das questões era de algo que eu participei, que era falando dos caras pintados dos anos 90. Quer dizer, estava contando uma história de um país. Sim. E eu me vi como um ator daquela história que estava sendo contada ali. Então ela não é só do século XIX, XX, você tem que ir contando a história através da arquitetura, inclusive, de todos esse tempo, né? Da década de 60, 70. Tanto a arquitetura como a moda, a gastronomia, ela muda muito automaticamente. E outra também, ela se reinventa. Né? Quando falou em moda, como se reinventa a moda? Se você for olhar o clássico do Chanel, da Mademoiselle Chanel, constantemente você está atualizando o Chanel, sem perder sua essência. Quer dizer, o uso do colar de pérolas é clássico, né? É clássico. O corte de cabelo Chanel também é clássico. Agora, é como você vê, eu já vivi várias décadas. Eu vivi o tempo da mini saia, né? Quando ela surgiu na Inglaterra. Ele voltou, né? Quando podia usar mini saia, né? Hoje não posso usar mais. Aí depois você vem com a moda do hippie, nos anos 70. Depois vem nos anos 80, que foi a moda que eu acho que foi a mais horrorosa do mundo, em que você tinha armaduras nos ombros aqui, que hoje eu vejo as fotos, eu prefiro esconder. Depois você vai, mas é sempre assim. O historiador, o pesquisador, ele precisa ter esses acervos preservados, porque quando ele vai lançar uma nova coleção, falando de moda, ele vai lá atrás e estuda. Ele estuda. E tem museus na Europa, especificamente para sapatos, outro para bolsas, outro para roupa, porque isso é a preservação de uma memória. O que a gente está fazendo hoje, basicamente, também a gente pega um prato que é mais ou menos do final do século XIX, início do século XX, que é o paiá, que originalmente vem do filé mignon, e a gente já faz uma releitura com coisas que, no caso, eu pensei muito no que era regional para nós, a criação de suínos, mas que já vem um pouco da sua história também de lá atrás. Então, como eu falei antes, é impossível se contar a história de uma civilização sem passar também pela gastronomia, e ela vai sendo adaptada a várias regiões, né? Quando você chegou aqui, você deve ter encontrado, sua família encontrou uma gastronomia completamente diferente do que ela já é hoje em dia, do que a gente já consome hoje em dia. Né? Pelo menos uma coisa eu lhe garanto, a qualidade da origem dos produtos. Quer dizer, me lembro bem que era uma festa em casa, minha mãe preparar uma galinha mesmo de quintal, aquela que ficava guardadinha, para ser limpa e tal. Hoje você tem tudo a indústria, né? O beneficiamento da indústria. Aí vem a questão do agronegócio, né? Eu que fiz especialização em agronegócio, vejo que nós estudamos a cadeia produtiva. Você vai lá desde os insumos, né? Desde a indústria dos insumos, até chegar ao produtor. O anteporteira, fora da porteira, aliás, antes da porteira, dentro da porteira e o pós-porteira, né? Que toda a cadeia do agronegócio é muito isso. Nós estamos aqui na última fase, que é a fase do consumidor final. Né? Mas quantas etapas até você chegar aqui nos oferecer esse prato hoje? Até a sua parte, quando você estava trabalhando. Todo um processo. Você pesquisou isso aqui, isso também é história, você pesquisou. E que hoje em dia a gente tem-se o hábito muito de distanciar o agronegócio da agricultura familiar, coisa que não deveria ser feita. Não, de forma nenhuma. Se fala muito hoje em dia em produtos orgânicos, mas o agronegócio ele já está embarcando muito disso também, e não literalmente com toda a sua estrutura,
mas com conceitos que vêm do agronegócio que você pode inserir no agricultor familiar e fazer com que ele tenha uma produtividade mais efetiva e venha ter um pouco mais de ganho de lucro quando ele começa a conhecer quais são os gastos que ele tem naquela produção dele. Não é aquela história, eu arranquei aqui na minha horta e levei para a feira. Mas o quanto me custou isso tudo? E ainda o agronegócio ensina muito disso também, né? Lembro bem nas nossas aulas de agribusiness, nós recebíamos os professores que vinham de São Paulo, lá da USP, né? Então, o que acontecia? Eles chegavam aqui com aquela metodologia de estudar grandes commodities, o algodão, a soja, o leite. Então, nós aqui ficamos assim um pouco chocados. Éramos 26 na turma, 25, eu era a única estranha ao ninho, porque eu vinha da iniciativa privada, e todos os demais eram professores da universidade, da SUDEM, do Banco Nordeste, Banco do Brasil, pessoal altamente qualificado. Então, houve uma reação. Nós fomos a segunda turma. Houve uma reação positiva nossa. Disse, por que estudar commodities? A gente não vai plantar um pé de soja aqui, a gente não vai plantar um pé de algodão para exportação. Então, eles se conscientizaram e aí nós formamos aqui as nossas commodities, que foi justamente a commodity do bode, do caprino. Desde o caprino, a gente adapta muito fácil, né? Até o berro a gente aproveitou numa cantoria que nós fizemos. Então, e aí começa a fazer, porque nós somos um país continental, não é isso? Você tem aqui áreas que agora sim estão sendo aproveitadas, com sua totalidade, com muita tecnologia, mas faz parte da balança comercial do país. É que forma realmente o produto interno bruto, aquele que vai para o exterior e trazer as divisas de compensação. E o agronegócio hoje em dia também está se voltando muito para a agricultura sustentável, que é um nicho de mercado que não é só no Brasil, mas que mundialmente está crescendo muito, porque há sim uma necessidade de se ter um alimento mais saudável. Essa sálvia mesmo que você vai consumir aqui, ela é plantada no meu jardim. Muito bem. Eu tiro de lá para consumir. Então, além da necessidade de ter alimentos mais saudáveis, você tem que ter alimentos que a produção deles não venha degradar tanto a natureza. Exatamente, concordo. E a cultura da criação de caprinos no Nordeste se dá porque eles se adaptam muito fácil à nossa região e eles comem de tudo que encontrar. Então, eles se adaptam mais fácil ao processo nutricional dele do que, por exemplo, o gado em si. Além de os terrenos não são tão planos. O custo de produção é bem mais baixo. Se torna bem mais baixo. E o retorno da produção é mais rápido, né? Você aproveita quase tudo do bode hoje em dia. Eu digo, até o berro a gente fez uma música. Porque você usa o chifre, você usa o couro, você usa a carne, você usa o leite. Se usa de tudo. Então, eu gostaria de agradecer a presença da memorialista Ida Steinmiller. Foi um prazer muito grande ter a sua presença aqui. Espero que nos encontremos em outras ocasiões. E nós seguiremos agora com o nosso programa. Para saber mais sobre o Degustando Conversa, acompanhe nossas redes sociais. facebook.com/Degustando Conversas. Você também pode mandar sugestões para o e-mail programadegustandoconversas@gmail.com. Acessar nosso canal no YouTube, Degustando Conversas, ou o Instagram, @Degustando Conversas. Agora que chegamos ao final do programa, agradeço a sua audiência e esperamos vocês no próximo sábado.